Olá a todos, eu sou Lucas Anzolin e hoje irei compartilhar com vocês um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, Dar de graça o que de graça recebestes, especificamente dos itens 1 a 4, onde o Evangelho nos traz a reflexão sobre o dom de curar e as preces pagas. Ainda no decorrer, iremos compartilhar a reflexão a respeito do Livro dos Espíritos, pergunta 1004. Bom, quando nós olhamos para o Evangelho, dentro desse conhecimento tão rico que ele nos traz, esse conhecimento moral maravilhoso que veio através dos exemplos de Jesus, nós começamos a criar um parâmetro de referência, um modelo seguro de como agir dentro da nossa própria vida. E nesse capítulo, Dar de graça o que de graça recebestes, algumas reflexões ali nos fazem aprender como lidar com o outro, como lidar conosco mesmo. O dom de curar é atribuído ali aos seus discípulos naquela época como o dom de levar a cura para as pessoas, o dom de expulsar os demônios do corpo das pessoas, que no caso hoje nós compreendemos como sendo os nossos irmãos necessitados do outro lado da vida, que precisam de auxílio e acabam se chegando junto a um médium encarnado, a um indivíduo encarnado. E ali os discípulos, como principalmente Jesus, tinham essa capacidade de expulsar ou, enfim, de direcionar esses companheiros para os seus devidos lugares de tratamento e não ali junto com os encarnados. E aí Jesus traz essa reflexão, Dar de graça o que de graça recebestes. Afinal, cada um deles recebera esse dom, recebera essa oportunidade de praticar esse tipo de caridade gratuitamente pelo Criador. E assim seria mais correto e prudente levar essa função, essa capacidade, levar essa caridade aos outros de forma também gratuita, e não ao invés de outros que faziam na época através de valores monetários. Porém, quando a gente começa a se aprofundar um pouquinho mais no dar de graça o que de graça recebestes, é interessante perceber aqui que praticamente tudo em nossas vidas nos é dado de graça, como a própria vida, Deus nos deu essa oportunidade de viver, Deus nos deu esse corpo, nos deu a oportunidade do trabalho, do próprio dinheiro, da caridade, tudo que nós temos vem, de alguma forma, da fonte inicial, que é Deus. E como cobrar por tudo isso que nos vem de graça, Como cobrar pela vida, como cobrar por outras coisas, Claro que nós vivemos num mundo da matéria, onde o cobrar, no sentido principalmente profissional, é importante, até para que nós nos sustentemos e assim consigamos então fazer outras coisas, até conseguir estudar, fazer a caridade. Então o cobrar no sentido do trabalho é algo produtivo, todos nós precisamos do dinheiro material para sobreviver. Mas temos muitas outras coisas que nos transbordam, o amor, a caridade, e cada um vai encontrar ali alguma sementinha que foi plantada pelo Criador para se desenvolver aqui na Terra. E essa sementinha, quando ela transborda, é aquilo que nos completa, é aquilo que transcende, é aquilo que quando nós conseguimos levar para o outro, ambos ficam muito bem, ficam muito felizes. E esse transbordar, nós não fazemos somente no momento da caridade. Geralmente, quando algo transborda em nós fazemos em todos os momentos sem perceber. E isso é justamente esse maior dom que nós temos. Aquilo que nós fazemos sem perceber muitas vezes, Que é algo natural, é algo comum de nós. E não há cobrança, ou pelo menos nisso não deveria haver a cobrança, Porque é aquela sementinha especial que está desabrochando dentro dos nossos corações. Mas como identificar isso, Talvez até você precise perguntar para algumas pessoas, para que elas falem um pouco de você, porque nós dificilmente conseguimos nos enxergar em totalidade. O outro ele também vai ter os seus filtros, mas ele sempre enriquece com um olhar de fora do nosso, com um olhar diferente do nosso. E eu falo isso
Por quê? Essa condição que nos é natural, como o amor, como a caridade, ou até mesmo, como citado no Evangelho, né, o dom de expulsar os espíritos, quando ela é natural, a gente faz a todo momento, e se faz a todo momento, a gente não cobra, ela não se torna um meio de vida, mas ela se torna a nossa própria vida. Então nós não precisamos agariar fundos, dinheiros através dela. Simplesmente ela está ali, e aonde nós estivermos, ela estará conosco. Falo isso também porque se assim não fosse, não deveríamos cobrar por nada, porque tudo nos é dado de graça, como diz, a própria vida, e tudo que da vida é possível. Então precisamos sim cobrar ali pelo nosso trabalho material, da nossa vida material, para sustentar a nossa vida, a nossa família, para conseguir realizar até outras coisas em prol da nossa evolução moral, nunca deixando claro os bens materiais se sobrepor aos bens morais, aos bens espirituais, mas sim utilizarmos dele da melhor forma possível para o nosso próprio aprendizado. E aí nós conseguimos transbordar aquilo que nós temos de melhor. Em todos os momentos que vamos transbordar isso no trabalho, com um amigo, num centro espírita, numa igreja, seja onde for, nós vamos exalar isso que nós temos de bom, isso que nos foi dado de graça, no sentido dessa sementinha especial que foi plantada dentro de nossos corações. Ainda assim, Jesus discorre, através dos seus ensinos, nesse capítulo, sobre as preces pagas. Então, lá na época de Jesus, e ainda hoje acontece, mas voltando lá no tempo um pouquinho, na época de Jesus, era comum que as pessoas pagassem para que outras fizessem orações por elas. E essas orações, elas eram cobradas praticamente por tamanho. Então, quanto mais palavras tivessem nessas orações, nessas preces, mais caro ficaria o custo dessas preces daqueles que prestavam esses serviços. Então, em alguns casos, até se coloca que as preces mais longas, com palavras mais difíceis, eram as melhores preces, e por isso as mais caras. Aí o Evangelho nos coloca essa reflexão, como cobrar nesse caso por algo que é gratuito, a prece. E qualquer um pode fazer a prece, Será que realmente é preciso várias palavras e palavras difíceis para conseguir fazer uma prece? Será que nós precisamos pagar a alguém para que faça uma prece por nós mesmos? Então, quando nós fazemos isso, nós criamos intermediários, até o Evangelho cita, são intermediários assalariados, em nome do Cristo, em nome de Deus, E isso não deveria acontecer, pelo menos não deveria ser por este caminho, Porque quando nós compreendemos que temos a capacidade de fazer as preces, de se conectar diretamente com Jesus, de se conectar diretamente com a força do Criador através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, basta com que nós fechemos os nossos olhos e ali no nosso coração, no nosso íntimo, como Jesus fala também no Evangelho, num outro item, recolha-se no teu quarto, fechado, peça perdão a todas as pessoas, perdoe todas as pessoas e ali faça as suas orações de coração. E as preces podem ser uma palavra, desde que ela seja de coração, desde que aquilo toque realmente o nosso íntimo, desde que aquilo nos faça sentir o que estamos falando, com certeza ela terá uma validade muito maior. Ainda nesse item, das preces pagas, bem no finalzinho, coloca-se ainda uma outra reflexão, outro alerta sobre a questão das preces pagas, Que quando aquele que paga a prece para outro fazê-la, também coloca a responsabilidade no outro, esquecendo-se, eximindo da responsabilidade de fazer a prece por si mesmo. Então olha que interessante isso. Acontece mais nos dias de hoje, não na prece paga especificamente, mas quando por muitas vezes nós pedimos e solicitamos as orações para outras pessoas, seja para nós mesmos, ou para algum ente querido nosso que está precisando, nós pedimos as vibrações, mas isso não tira também a nossa responsabilidade de orar por nós mesmos ou por aquele ente querido que está conosco. Quanto mais pessoas oram por um mesmo indivíduo, quanto mais pessoas se unem no mesmo propósito,
no mesmo pensamento, de coração, muita força é gerada naquele momento, né? Nessa prece, porque são várias pessoas emanando essa energia. Mas, ainda assim, não tira a nossa responsabilidade, senão aqui também nós corremos o risco de terceirizar as nossas responsabilidades para o outro. E o outro, ele não vai ser responsável por isso. Afinal, cada um tem as suas responsabilidades. Nós podemos o quê? Auxiliar. Nós podemos compartilhar um com o outro desses momentos. Então, ainda nos dias de hoje, nós precisamos sempre observar quando nós pedimos as nossas orações, as nossas preces para alguém, se nós também estamos fazendo o nosso papel. Estamos cumprindo ali o nosso dever de fazer as nossas orações, de fazer o nosso evangelho no lar, para que sejamos nós os primeiros a dar o exemplo para as outras pessoas. Ainda assim, agora complementando com o Livro dos Espíritos, a pergunta 1004, é uma pergunta bem curtinha, mas ela traz uma reflexão bem interessante. Sobre o que está baseada a duração dos sofrimentos do culpado, né? Então ele vai discorrer aqui um pouquinho do tempo da duração do sofrimento daquele que se sente, se julga, ou daquele que realmente foi culpado por algum tipo de coisa, ou pelo seu próprio sofrimento, pela sua própria consciência. E a resposta ela é bem objetiva. Sobre o tempo necessário ao seu aperfeiçoamento. Então, geralmente, os espíritos da codificação, eles são muito sucintos e objetivos na resposta, né? Eles continuam ainda, mas só esse primeiro trechinho já nos responde bastante coisa, né? Que a pergunta 1004, ela fala da duração dos sofrimentos. Nesse primeiro trechinho ele já coloca sobre o tempo necessário ao seu aperfeiçoamento. Então, quanto tempo vai durar as nossas dores, os nossos sofrimentos? Simplesmente o tempo necessário que cada um vai precisar para aprender. Claro que esse tempo não é algo já pré-definido, né? Então, você vai sofrer 5 anos, esse aqui vai sofrer 1 ano, aquele sofre 2. Não. Esse tempo vai depender de nós, que aí é onde o Livro dos Espíritos continua. O estado de sofrimento e de felicidade sendo proporcional ao grau de depuração do espírito, a duração e a natureza dos seus sofrimentos depende do tempo que ele emprega para se melhorar. À medida que ele progride e que os seus sentimentos se depuram, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. Então, quanto mais a gente busca se melhorar, quanto mais a gente busca progredir, quanto mais a gente eleva e purifica os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, mais rápido nós conseguimos superar esses desafios, mais rápido nós conseguimos sair desse sofrimento, porque a lição foi aprendida. E a nossa dedicação faz com que haja um aceleramento no nosso processo evolutivo. Então essa questão de tempo, né, o quanto tempo nós ficaremos sofrendo, ou quanto tempo a outra pessoa vai ficar sofrendo, né? Aquela pessoa que te pediu uma oração, que te pediu uma prece, ou aquela pessoa que você pediu uma oração por ela, que está sofrendo, quanto tempo ela vai permanecer naquele sofrimento, né? O Livro dos Espíritos deixa muito claro. Então, o tempo que for necessário para que aquela alma aprenda, para que aquele espírito encarnado possa aprender a lição. Mas ainda assim vai depender sempre do grau de dedicação. Nós podemos sempre avançar de fase, nós podemos sempre progredir de forma mais rápida. Depende do nosso empenho e da nossa dedicação. Sabendo, claro, que essa evolução ela não dá grandes saltos, né? Nós estamos aqui hoje, amanhã não nos tornaremos anjos. Nós estamos aqui hoje e temos um caminho até chegar no Criador, né? Então, um passinho de cada vez. Mas a dedicação, a persistência, a insistência nesse caminho correto, nesse caminho de uma moral elevada, nesse caminho que nos leva a reconhecer e a purificar os nossos sentimentos, facilita justamente passar por esses sofrimentos, quando não ainda acelera um pouquinho o nosso passo nessa estrada evolutiva, né? É quase que uma mesma resposta para a pergunta que às vezes eu ouço, né? Quantas encarnações nós temos, né? Ainda aqui na Terra, nesse planeta de provas e expiações, né? Então depende muito, depende de cada um, depende do intuito do Criador para conosco e depende de nós dentro desse processo evolutivo também, né? Então que possamos todos nos dedicar cada vez mais a essa evolução, treinar fazer as nossas preces, treinar fazer as nossas orações, não terceirizar, né, as nossas responsabilidades, mas sim, quando precisarmos de ajuda, pedir, né? Pedir ajuda para pessoas queridas, pedir ajuda às casas espíritas, aos centros espíritas, pedir ajuda, enfim, para aqueles que podem
nos auxiliar, mas sem se esquecer de que o nosso passo é um passo muito importante, né? Quando nós damos o primeiro passo, a caminhada, o caminho se abre diante de nós, né? Ajuda-te e o céu te ajudará. Então, muito obrigado, agradecendo pela oportunidade de mais uma vez compartilhar e aprender junto sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e também sobre o Livro dos Espíritos. Fiquem todos com Deus e na paz de Jesus.